Olá, amigos investidores, muito bem-vindos. Hoje com mais um vídeo sobre Bolsa de Valores. Vamos tratar sobre análise técnica ou análise fundamentalista. Antes de a gente começar a tratar sobre as análises em si, eu gostaria de lembrar por que é importante investir na Bolsa de Valores, por menor que seja o percentual. A gente tem aqui um gráfico de evolução da taxa Selic dos últimos 10 anos. A taxa Selic, para quem não sabe, é a taxa básica de juros da economia. E com essa taxa acompanham os financiamentos e, claro, os investimentos que nos interessam aqui. Ela saiu de 19% em janeiro de 2002 e hoje ela está em 7,25%. Então, por exemplo, um título que rendia em 2002 quase 20% ao ano, hoje rende 7,25%, o que é menos do que a metade. Já a Bolsa de Valores teve a crise, não foi para frente de 2009 para frente, mas mesmo assim ela está sempre subindo no longo prazo. A gente pode ver aqui que o índice Ibovespa, que é usado para medir o desempenho da bolsa, subiu de janeiro de 2002 até hoje 521,45%. Bastante, né? Bom, antes de a gente se aprofundar no assunto, eu vou elencar aqui os principais erros dos iniciantes para vocês já entrarem meio vacinado. O primeiro e o maior erro dos investidores é acreditar em notícias. Gente, notícia só serve para vender jornal e revista. A hora que essa notícia chegou em você, seja por site, que é um pouco mais rápido, ou o jornal que você vê na TV à noite ou revista, todos os insider traders, que são as pessoas que têm informações privilegiadas da empresa, ou os grandes players do mercado, que são os fundos de investimento e fundos de pensão, por exemplo, já sabem dessa notícia, já analisaram a notícia e já tomaram a atitude que essa notícia deveria acarreta, positivo ou negativamente. Então, a hora que você viu essa notícia, você, um pequeno investidor como eu, ela só serve para vender os jornais. Outro grande erro é investir o dinheiro que você vai precisar no curto prazo. Como eu vou falar lá no final do vídeo, a análise fundamentalista é mais indicada para quem está começando na bolsa, para o pequeno investidor, por uma série de fatores. E essa análise fundamentalista leva um período para dar resultado. Então você não pode investir todo o dinheiro que você tem pensando que daqui a 3 meses, por exemplo, você vai ter pelo menos o que você botou. Não é assim que funciona a bolsa. Outra é seguir recomendações. Gente, nunca siga recomendações. Todas as pessoas que dão recomendações, ou elas sabem menos do que você, no caso dos fóruns, por exemplo, ou elas estão ganhando algum dinheiro com a recomendação que ela está te dando. Seja o analista da corretora que recebe um salário para te dar a recomendação, ou o corretor que precisa que você opere, que você faça operações na bolsa para ganhar a comissão dele. Também muito comum as pessoas casarem com as ações. Por exemplo, você comprou a ação da, não sei, Mundial, por exemplo, que teve um rebuliço esse tempo. Muita gente ganhou dinheiro e muita gente perdeu e ainda está perdendo dinheiro. Isso foi uma notícia, tá, que acabou fazendo um barulho no mercado e as ações que não tem nenhum fundamento subiram estratosfericamente. Subiu, acho que foi 5.000% em um mês. E uma empresa quebrada. Então essas pessoas, muitas compraram lá em cima depois de ter subido 2.000-3.000%, achando que iam ficar milionários do dia para a noite. E estão até hoje com essa ação perdendo coisas de 90% do patrimônio delas. Você não pode casar com a ação. Quando uma empresa deixa de ser boa, você tem que se livrar da ação, seja pela análise técnica ou fundamentalista. Você também não pode envolver emoções na bolsa. Na bolsa de valores, você tem que seguir a sua estratégia. A emoção fica em casa. A bolsa de valores também é muito importante lembrar que serve para acumular patrimônio e não ficar rico do dia para a noite. E o mercado é soberano, não interessa se a empresa é boa. Se simplesmente o mercado decidiu que não vai subir, a ação não vai subir. Não adianta você teimar com o mercado. Bom, vamos começar nosso assunto. A análise técnica, ela tem principalmente o foco na especulação, tá? Não é um investimento. São operações baseadas nos preços e nos gráficos de preços, onde o princípio maior da análise técnica é que o preço desconta tudo. A análise técnica ou gráfica está sempre preocupada
com o quanto e não o porquê das coisas. Você pode fazer qualquer curso iniciante de análise técnica e as pessoas sempre perguntando o porquê isso, porquê aquilo, e o professor vai dizer, não interessa o porquê, aconteceu. Outra base da análise técnica é que os preços seguem tendências, essas tendências formam ciclos que se repetem e podem ser visualizadas nos gráficos através dos candlesticks. Os 3 principais movimentos da análise técnica, na base da teoria de Down, são os topos e fundos ascendentes, que formam a tendência de alta, quando uma ação está subindo. A tendência de baixa, que é formada por topos e fundos descendentes, como vocês podem ver na figura. E o último e não menos importante, a congestão, que é quando o ativo fica muito tempo sem tomar um rumo. Ele fica dentro de uma margem de preço. Por exemplo, analisado a um longo prazo, as ações da Petrobras estão entre R$ 18,00 e R$ 23,00 a um longo prazo. Elas não estão se movimentando fora desse grande retângulo como a gente poderia enxergar aqui no quadro. A análise técnica também usa muitos indicadores, como as linhas de tendência, as médias móveis, indicadores de volatilidade, volume, o índice de força relativa, o estocástico, ondas de Bollinger e muitos outros indicadores. Se você abrir uma plataforma gráfica da sua corretora, você vai ver que tem mais de 50 tipos de indicadores diferentes. A utilização da análise técnica é para o curtíssimo prazo, para as operações de day trade, as operações de curto prazo, que são chamadas operações de swing trade, e as operações de médio prazo, que são as operações de position trade. As principais vantagens da análise técnica é que ela é mais simplista, ela só analisa o preço do ativo, diferente da análise fundamentalista, que leva em consideração diversos fatores. Os pontos de entrada e saída da análise técnica são super claros. No momento em que você vai entrar numa operação, você já tem o ponto de saída e o ponto de entrada. Perdão, ao contrário. E a facilidade no controle de risco. Como você entra na operação sabendo o máximo que você vai ganhar e o máximo que você vai perder, é muito mais fácil ter um controle de risco. As desvantagens de análise técnica são o alto grau de subjetividade, porque, por exemplo, um analista pode estar querendo comprar e outro pode estar querendo vender. Você mesmo pode ter opiniões diferentes. Por exemplo, olhando um gráfico de 5 minutos, você quer comprar um papel. Já olhando um gráfico de 15, você tem vontade de entrar vendido no mesmo papel. É o que a gente chama de confiar desconfiando. Já na análise fundamentalista, foca o investimento, que é o longo prazo, e não a especulação. Na análise fundamentalista, procura-se entender a situação econômica da empresa, olhando os fatores micro e macroeconômicos, e avaliar o valor intrínseco da empresa para se achar o preço justo da mesma. Tá, pessoal? Os dados importantes para a análise fundamentalista são o lucro, o faturamento, as perspectivas do setor, a sazonalidade, que é, por exemplo, uma indústria de malhas. A indústria de malhas vende mais no inverno, e no verão ela quase não vende malhas. A margem de lucro, quanto em percentual a empresa ganha sobre o produto que ela fabrica. O endividamento, empresas endividadas nunca são boas, e a comparação com outras empresas do setor. Por exemplo, você pega a Gerdau, a Siderúrgica Nacional e a MMX, e vê qual delas é a melhor do setor e por quê. Para análise fundamentalista, a gente sempre utiliza o médio prazo, que são operações que duram de algumas semanas, ao longo prazo, que são operações sempre superiores a um mês. Como a análise fundamentalista é algo mais complicado, o nosso parceiro Baster, da Baster.com, desenvolveu no site dele um quadro de empresas. Nesse quadro de empresas, como vocês podem ver o print screen do site deles, que a gente vai abrir aqui, tem todo o resumo da empresa. Por exemplo, a gente escolheu ali Marco Polo, o código dela é POMO4. Você clica aqui para selecionar a empresa. E aqui você tem todas as informações do setor da empresa. Por exemplo, o setor é de bens industriais. O subsetor é materiais de transporte. Marco Polo é uma empresa que fabrica ônibus, então também é um material rodoviário. O segmento de listagem é quanto à governança corporativa, que vai do nível 0 até o novo mercado, que é o nível mais superior. Quanto vale a empresa, o site do RI, que é o relacionamento com o investidor da empresa,
onde você pode tirar suas dúvidas sobre o balanço com o pessoal da empresa, a página da Bovespa, onde tem todos os dados da companhia, e a quantidade de sócios de pessoa física. Aqui embaixo você tem todos os dados financeiros da empresa, o patrimônio da empresa, a receita, o lucro, a margem. Aqui você tem um resuminho, ó, o retorno sobre o patrimônio, o caixa da empresa, o caixa líquido, né? A dívida sobre o patrimônio líquido e a dívida sobre o lucro líquido. Aqui embaixo você tem uma evolução de cada item e aqui um gráfico do lucro contra a cotação para você ver como empresa boa acaba te valorizando no longo prazo. Aqui nesse item a gente também tem um comparativo com as outras empresas do setor, como a Randon, a Metal Leve, a Fras-le. Os múltiplos da empresa são os históricos de pagamento dela, junto com os proventos, que são o histórico de pagamentos dos juros sobre capital próprio e dos dividendos. Voltando, as principais vantagens da análise fundamentalista é que ela é baseada em conceitos sólidos da economia macroeconômica, como os conceitos da empresa. É um investimento mais tranquilo, porque você não precisa de estar olhando todo o tempo, uma coisa que leva tempo para gerar algum retorno, e o conhecimento sobre a empresa e a saúde financeira da empresa. Já as desvantagens são que os pontos de entrada e saída não são tão claros como na análise técnica, o prazo de investimentos é maior, não existem retornos como um gráfico de 5 minutos, e necessita alguns conhecimentos específicos. E para o iniciante, qual que é recomendada? A fundamentalista, por alguma série de fatores, como o tempo. Para você analisar um balanço, por mais que você leve um pouco mais do que analisar um gráfico, é uma coisa que você pode fazer uma vez por ano. Lá em março, abril, quando sai o balanço anual da empresa, você vai lá, olha se a empresa continua boa e se ela te agrada. Se ela te agrada, você continua sócio ou compra ações dela. E se não te agrada, você pode parar suas compras ou até mesmo vender as suas ações dessa empresa. Os custos da análise técnica, como geram muito capital, acaba tendo custos muito elevados. Para quem está começando com pouco capital, principalmente, esse custo fica muito grande. Já para quem vai fazer uma operação de longo prazo, vai gerar menos capital, esse custo acaba sendo bem menor. A eficiência também, porque a análise fundamentalista no longo prazo é muito rentável através da estratégia do buy and hold, que eu vou explicar num próximo vídeo. E o fundamento, porque você está baseado em informações sólidas de uma empresa boa. E quando uma empresa é boa, ela vai continuar sendo boa, até que o balanço prove o contrário. Os riscos são os mesmos de qualquer outro tipo de estratégia para a bolsa de valores. São as oscilações do curto prazo, os riscos de mercado, de liquidez e operacional, e o mais importante, você. 90% do risco do investimento em ações é o próprio investidor. Nada adianta, por exemplo, você ficar 3 meses estudando uma estratégia, saber ela do começo ao fim e você não aplicar essa estratégia como ela é para ser. Tem um professor meu que dizia que um macaco sem instrução na bolsa tinha mais sucesso do que um ser humano. O ser humano vai muito atrás das notícias. E o ser humano, quando todas as revistas estão dizendo para ele comprar, na verdade são os topos, que é a hora que ele está quase na hora de ele vender. Então, pessoal, muita atenção nas notícias. Dúvidas? Deixo aqui meu e-mail à disposição, atendimento@topinvest.com.br. Convido a todos vocês visitarem o nosso site, topinvest.com.br. Peço a todos que gostaram do vídeo, por favor, clique ali embaixo em gostei para ajudar a gente. E inscreva-se no nosso canal para receber as novidades e continuar informado sobre o mercado financeiro. Muito obrigado pela atenção de vocês e bons negócios!